A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui que vos fala é o pastor Juarez. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, está falando aí, o sermão continua a grande tribulação. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 15, que está escrito assim: Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, quem entenda. O verso 21 está assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. A Bíblia fala, sobre o sermão da montanha. E Jesus, ele tinha um hábito, assim, quando ele saía do templo, ele ia para o monte, e com ele iam os seus discípulos, e também costumava ir uma grande multidão, devido ter mais espaço. E ali então Jesus abria a boca e começava a ensinar os seus discípulos e a quem estava por perto ouvindo. E ele falando da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Existem pessoas, que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pós-tribulacionismo. Eles afirmam que a igreja passará pela grande tribulação. Mas nós sabemos que a igreja não vai passar por esta grande tribulação, porque somos pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam e afirmam que a igreja não passará por essa grande tribulação. O que é a grande tribulação? Tem um evento chamado de tribulação. E nesse evento tem um período chamado de grande tribulação. Então a grande tribulação é um evento da tribulação. O período da tribulação é de 7 anos. E dentro desse período de 7 anos, os últimos 3 anos e meio é conhecido como a grande tribulação. Duração da tribulação é de 7 anos. Isto é determinado por uma compreenda 70 semanas de Daniel. Daniel profetizou. Daniel capítulo 9, verso 24. E existem várias teorias sobre esse assunto. Pré-tribulacionista. Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 3, o Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muito morada, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e virei, para levar vocês. Ou que seja, Jesus já estava falando sobre tirar os discípulos deste mundo, tirar a sua igreja. Quando fala dos discípulos, fala da igreja. Temos fortes razões para acreditar que o arrebatamento será pré-tribulacionista, ou que seja, temos fortes razões para acreditar que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Nós temos aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Nós temos aí Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Nós temos o Evangelho de Mateus aí, capítulo 24, verso 31.
Nós temos também Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. E temos mais versículo que afirma que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu quero deixar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 31, está escrito assim, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus aqui na palavra está falando que ele vai enviar os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Nós temos aqui também, registrado aqui em Apocalipse capítulo 3 e o verso 10, que está falando assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É o Senhor que falou que vai enviar os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Aqui Apocalipse está falando como, guardaste, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. E nós temos aqui em Apocalipse, e outra coisa, na grande tribulação vai haver salvação. Pessoas vão ser salvas no meio ou no período da grande tribulação. Pessoas vão se arrepender, pessoas vão ser salvas. Existem pessoas que vão passar por essa grande tribulação, mas a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos esses fortes razões para acreditar nesse arrebatamento e antes da grande tribulação. Agora a gente vê aqui Apocalipse capítulo 14, o verso 6, que está escrito assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui está falando que o anjo, ele tinha um evangelho eterno. E ele vai estar pregando. Antes de surgir a igreja, eram os anjos que levavam a mensagem de Deus. Quando Deus queria falar para alguém, para algum rei, talvez para alguma nação, para algum profeta, os anjos levavam a mensagem. Só que no período dos apóstolos, da igreja primitiva, essa responsabilidade que estava sobre os anjos passou para a igreja. A Bíblia fala que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, ele disse assim, ide pregar o evangelho por todo mundo, por toda criatura. Ensina a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até a consumação do século. Ou que seja, o que os anjos faziam, a igreja começou a fazer, então, anunciar boas novas. Começou a pregar o evangelho. Se a igreja vai passar por essa grande tribulação, então não precisa dos anjos pregar o evangelho na grande tribulação. Porque a igreja, enquanto estiver aqui na terra, a igreja vai estar pregando o evangelho, falando do amor, do poder de Deus. Então, olha só, nós temos vários indícios, várias razões para acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque aqui deixa bem claro, Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Ou que seja, se os anjos vão pregar,
é porque a igreja não vai mais estar aqui na terra. A igreja vai ser arrebatada. E se a igreja for arrebatada, vai ter que ter alguém pregar para que as pessoas possam se converter na grande tribulação, no meio desse período de grande aflição. Que você pode guardar essas palavras aí, que Deus te abençoe.